Gente, essa questão, eles estão falando que uma população em equilíbrio é constituída de 500 indivíduos, dos quais 45 apresentam um fenótipo determinado por gene recessivo. Então, pessoal, quando eles falam que uma população está em equilíbrio, é aquele equilíbrio, né, de Hardy-Weinberg, que nos permite utilizar uma formulinha que traz as frequências dos genótipos possíveis, sempre dando 1, que é a mesma coisa que dar 100%, ok? Então, essa formulinha, ela traz lá, né? O P seria a frequência do nosso genótipo azão-azão. PQ é o azão-azinho. Por isso tem 2, né? Se a gente considerar as leis tradicionais de Mendel, a gente teria 1 para 2 para 1. Por isso, a gente tem aquela fórmula. Então, quando eu falo de P ao quadrado, é a frequência do genótipo azão-azinho. Quando eu falo 2PQ, é a frequência do genótipo azão-azinho. E quando eu falo Q ao quadrado, é a frequência do genótipo azinho-azinho. E aí, o que a gente tem que observar? Se eles nos dizem que eu tenho 500 indivíduos e 45 tem esse fenótipo determinado pelo gene recessivo, eu já consigo calcular o quê? A frequência do azinho-azinho, ok? Então, o que é isso, gente? 500 indivíduos seria o nosso 100%, concorda? Quantos indivíduos, então, desses 45, representam, quantos por cento eles representam, né, nessa estrutura? Então, nada mais é do que fazer... Então, nós vamos ter uma frequência de 9%, que é a mesma coisa que 0,09. Tranquilo? Então, pessoal, esse 0,09 é quem? É o Q ao quadrado. Então, Q ao quadrado é 0,09. Ou seja, a frequência do genótipo azinho-azinho, ok? Por que eu estou falando a frequência do genótipo? Porque com isso eu consigo calcular a frequência do alelo azinho, que é a raiz disso aqui. Então, quando a gente fala em Q ao quadrado, é a frequência do genótipo. Quando eu falo no Q, é a frequência do alelo azinho. Tranquilo? Então, aí a gente já consegue avaliar algumas alternativas aqui. Então, ele diz, ó, letra A frequência dos indivíduos com fenótipo dominante é 91%. Então, pessoal, o que a gente tinha calculado aqui? Que 9%, né, seria... O 9% é azinho-azinho. Então, 91%, que é o que falta para dar 100, tem que ter quem? Tem que ter azão. Então, essa está correta. Só que ele quer a incorreta, né? Então, vamos ver o que mais que a gente pode avaliar aqui. Quando eu acho, né, essa frequência do alelo azinho, que é 0,3 ou 30%, eu já consigo falar também qual é a frequência do alelo azão. Se Q é 0,3, o azão só pode ser 0,7 ou 70%. Então, né, nós temos que na letra D, 30% dos gametas produzidos carregam o alelo recessivo. Essa também está ok. Então, 30% tem que ter esse nosso azinho, tranquilo? Na letra C, o que ele fala? O gene dominante é mais frequente que o recessivo. A gente também observa isso, ó, o azão tem 70%, então essa também está correta. E na letra E, ele pede os heterozigotos representam 42% e a letra B diz que cerca de 10% da população é homozigoto. Então, vamos avaliar essas duas. Para fazer a letra E, nós vamos usar a formulinha do equilíbrio. Então, o P2 e o Q2 a gente tem tranquilamente. Então, o P2 é 0,7 ao quadrado, o 2PQ. Isso aqui seria a fórmula com base na frequência dos alelos, ok? Ou, se você levar ao quadrado, na frequência dos genótipos. Como ele quer o heterozigoto, ele quer isso aqui, ó. Então, essas pessoas são azão-azinho. Essa conta, gente, nada mais é do que o quê? 0,42, que é 42%. Então, essa também está correta. Então, por último, nos resta a letra B, que fala que 10% da população é homozigota. Então, o que é homozigoto, né? Você tem dois alelos iguais.
Eu posso ter homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Só que isso dá bem mais que 10%, né, pessoal? Por quê? Se 42% é heterozigoto, o restante é homozigoto. Então, eu tenho homozigoto, 58% de homozigotos, entre recessivos e dominantes. Então, a letra B é a nossa resposta porque ela está incorreta.